Então, pessoal, bom dia. Aqui um vídeo sobre as experiências socialistas da Hungria e da Romênia. Falando brevemente, olha, eu acho que as experiências socialistas, elas têm a singularidade do seguinte. Em primeiro lugar, elas não foram uma experiência em que o povo se mobilizou numa guerra de libertação nacional e participou ativamente e tal, entendendo o que era o marxismo, como em Cuba e Vietnã, por exemplo. Elas foram revoluções conjunturais, assim, eventuais. Juntaram vários fatores e aconteceu essa revolução. Então, o principal fator foi a derrota desses países para a União Soviética, sendo que esses dois, Romênia e Hungria, ao contrário, por exemplo, de Tchecoslováquia, tinham, com seus governos fascistas, entrado na guerra contra a União Soviética. Então a União Soviética exigiu várias coisas depois da guerra, entre as quais indicar pessoas para pontos-chave, né? Pessoas para a administração que não fossem nazistas, nos acordos lá, pessoas que não estivessem ligadas ao fascismo, pessoas que a União Soviética, o Exército Vermelho, indicasse. Como os partidos comunistas eram minúsculos nesses dois países, porque na Hungria tinha se vivido 30 anos de fascismo, desde 1919, aquela revolução lá que o Lucas participou como ministro secretário da Cultura, entre 18 e 19, tinha havido um banho de sangue, o país tinha voltado a uma monarquia sem rei. O rei Habsburgo parece que queria ser empossado, mas o Nicholas Horthy, que é um almirante, assumiu como um governo fascista, criou lá o movimento das cruzes gamadas, que parece que são suásticas, e me baniu lá o imperador Habsburgo, ficou como um regente, um reino sem rei. De 1919 até 1944, quando foi substituído por um fascista ainda mais radical, que é o Szalasi. Então, no primeiro momento, então foi uma frente que governou esses países, 45 e 49. No caso da Hungria, 45 e 47 no caso da Romênia. A peculiaridade que a Romênia tem em relação à Hungria é que quando as tropas soviéticas chegaram, houve um golpe militar de dentro do exército que colocou um governo pró-aliados, mas que não era confiável do ponto de vista da União Soviética, que obrigou então essa pressão a eles aceitarem tropas. Mesmo assim as tropas entraram na Romênia e eles foram obrigados a colocar pessoas do Partido Comunista, que era minúsculo, em pontos-chave. Quer dizer, o Partido Comunista não tinha muita votação, mas a União Soviética, através de acordos, e o Exército Vermelho estando presente ali, impedia a repressão por esse pequeno partido. No que a frente de partidos colocou a reforma agrária, o rei renunciou e foi embora. O rei não aceitou assinar e o primeiro-ministro continuou tocando a reforma agrária. E a partir de 47, efetivamente, a Romênia entra numa experiência socialista. A Romênia produz um estadista importante, que é o Ceausescu, que ele assume em 65, depois de Georgiu Dej, né? E a Romênia tem a característica curiosa de que o seu revisionismo, quer dizer, o Ceausescu e o partido entraram numa de revisar o que Marx, Lenin e Stalin fizeram. Então, o Ceausescu fez privatizações, aceitou capital estrangeiro durante um certo tempo. Ele restaurou também relações com o Ocidente, relações diplomáticas com Israel, se aproximou-se da China. Então, ele não era maoísta. Ele só tinha uma política externa independente da União Soviética. Então, ao mesmo tempo, ele também apoiou o movimento de libertação em Moçambique. Não é? Ele não deixou de ser uma pessoa de esquerda e também fazer ações a favor dos movimentos de libertação nacional. Então, o que aconteceu? Com o tempo, essa entrada do capital estrangeiro e a abertura para o mercado fizeram com que a Romênia tivesse um crescimento econômico e tal, vivenciasse algum bem-estar. Mas nos anos 80, as instituições internacionais que emprestaram obrigaram a entrada da Romênia no FMI e a instalação de um arrocho. Então, ela entrou num ciclo semelhante ao do Brasil nos anos 80. No que ela entrou num arrocho, ela ficou com o pior de dois mundos.
não é? Ela ainda tinha assim a necessidade de restringir, de censurar, de impedir a entrada dos capitalistas ali mais agressivos, né? E essas ações de sabotagem, espionagem, então ainda tinha um aparato repressivo, uma censura e aí com a crise econômica dependendo do Ocidente. Então isso que levou à convulsão ali em 89 e a possibilidade de um golpe militar do exército. Aí que curioso, como teve um golpe em 44, ali quando a coisa apertou, teve de novo em 89. 89 eu atribuo mais ao seguinte: Ceausescu foi uma figura muito popular por essa política independente, por esse momento em que houve um bem-estar, e ele mostrou ser um estadista, um cara que diferenciado ali no leste europeu, que poucos políticos ali nesse período entre 45 e 89 demonstraram a habilidade dele. Era um cara popular, com certeza ele candidatando-se a presidente, ele teria muitas chances ou ganharia, né, numa democracia liberal. Então ele foi morto para tirar uma figura ali que era um concorrente ativo, um líder muito influente, né, porque a partir dali, nos anos 90, houve uma criminalização dos comunistas e os partidos comunistas passaram a ser culpados de muitas coisas que eram efeitos do neoliberalismo ali. Então, a Hungria é um processo complexo também, porque as pessoas aqui ouvem material muito tendencioso aí na internet. Então as pessoas falam, tem o Zé Paulo Neto, que é um especialista em Lukács, que é um filósofo húngaro de destaque, que é o filósofo que mais se destacou nesse período aí, 45 e 71, que foi que ele viveu na Hungria, nessa última fase da vida. E ficou famoso no Ocidente, junto com Lukács, com Gramsci, com Trotsky, com Gramsci, com Merleau-Ponty, é considerado um dos fundadores do chamado marxismo ocidental. Então, a experiência da Hungria, ela também se ressentiu disso, né, que só aconteceu porque a União Soviética entrou, de um partido pequeno, de pessoas inexperientes, né? Então, quando veio o relatório Khrushchev, o partido rachou, não é? Acabou que as pessoas experientes e tal, e mais convictas, ficaram à margem, entraram caras oportunistas e, na verdade, social-democratas, que queriam muito ligados ao Ocidente, tipo o Indy Nagy, né? Escreve Indy Nagy. Esse cara é bastante curioso o seguinte, que quando entrou lá o relatório Khrushchev, e a União Soviética e o Khrushchev começaram a debater, o Partido Soviético passou a debater que era preciso passar da ditadura do proletariado para o Estado todo o povo, a Revolução Húngara lá era muito recente, há poucos anos, em 49. Então, em 49 tinha havido assim, uma aceleração, uma radicalização da Revolução. O Partido Comunista tinha sido fundido com o Partido Social Democrata, num processo um pouco acelerado, assim, um pouco forçado. Tinha havido estatizações e formação de cooperativas no campo, num processo também bem acelerado ali entre 45 e 49. E que se acelerou mais ainda depois de 49, né? Agora, o único episódio semelhante, remotamente semelhante aos processos de Moscou, foi o processo que levou Laszlo Rajki, que é um cara do Partido Comunista, a ser processado e fuzilado como espião de Tito. A Iugoslávia de Tito ter reintroduzido o capitalismo e se aliado com o Ocidente causou um enorme abalo ali na Hungria. No leste europeu como um todo, mas na Hungria especialmente. Então, Iriny Nagy também, e o grupo do Iriny Nagy conseguiu ali no decorrer, com o apoio da União Soviética, isolar o grupo do Matias Rákosi, né? Entre 45 e 49 foi o Rákosi. Aliás, entre 49 e 55, mais ou menos, parece mais ou menos, foi o Rákosi, Matias Rákosi. Ele já era uma figura importante entre 45 e 49, junto com Erno Gero, todo um grupo de judeus, né? Judeus comunistas. Então, a comunidade judia em peso, com força, apoiou esse novo regime comunista. O Partido Comunista era praticamente
composto dessa minoria, dos judeus sobreviventes dos campos, da perseguição e tal, muito convictos e militantes. Então, o Khrushchev, posteriormente, ele falou que o problema adivinha de uma etnia só, de um grupo só, dominar ali o partido e a administração, e gerava ódio entre os católicos e tal. O Khrushchev deu essa explicação. Está num livro chamado Herdeiros de Stalin, do professor de Harvard, parece Abraham. Pois é, aí o problema é que o que foi feito entre 45 e 55 começou a ser desfeito ali entre 55 e 56 para adiante, pelo Imre Nagy. Então, o Levante de 56 foi claramente contra-revolucionário. É um processo bastante complexo, né, em que, no fim das contas, começou uma guerra civil, o próprio partido estava rachado, Imre Nagy acabou se mostrando muito a favor desse levante, né, ele estava usando esse levante como uma forma de impulsionar para adiante o seu poder e as reformas capitalistas, sua aliança com o Ocidente. Então ele acabou preso ali e depois da intervenção soviética, das tropas soviéticas debelando o levante, ele acabou preso, julgado e fuzilado. É bastante curioso que ele foi muito aí depois, posteriormente, no regime de Janos Kadar, o Nagy posteriormente vai ganhando prestígio, e até que em 89, ali 90, ele novamente homenageado numa cerimônia em que fala, um dos caras que discute é o bolsonarista, né, o irmão do Bolsonaro, o Viktor Orbán, um dos caras que discursa contra a retirada das tropas soviéticas ali no final dos anos 80 e a favor do Imre Nagy. Então, o que ficou lá no debate na época, que o Ludo Martens fazem, a contra-revolução de Veludo? Que em 56 já se adianta 89, que eles queriam a reforma o fim do socialismo e a volta do capitalismo. Não era só a reforma do socialismo, não. Então, colocando assim, que a Revolução Socialista é 49. Então, em 56 é contra-revolução. Dessa contra-revolução participa o Georg Lukács. Esse que é o grande problema ali na Hungria. O Lukács é um cara assim, o que eu vejo analisando é que ele é um movimento de vai e vem. Ele acerta lá nos anos 50, quando ele fala entre 49 e 50, ele fica embaixo, eles discutem as ideias dele. Entre 49 e 55, chegou à conclusão que ele é um cara que ele não absorveu o leninismo, o marxismo-leninismo. É um cara que está sempre numa posição crítica ao marxismo-leninismo, se aproximando no sentido de não crítica à esquerda, crítica à direita, indo para o lado da social-democracia. Então, entre 49 e 55, ele fica embaixo, ele continua lá, mas é um cara sem prestígio. Ele retoma o prestígio a partir de 56, principalmente no Ocidente. Pediram para mim para falar da contribuição dele na questão dos universais. Olha, o que eu vejo, eu queria que falasse do Chazin a partir de Lukács. O que eu lembro do Chazin é ele renomeando conceitos do Lukács com outros nomes. Não vejo um avanço, não. Mas eu preciso provar isso para vocês. Prefiro fazer um outro vídeo. Então, é um processo complexo, né? Em que na Romênia há um estadista que acaba assassinado. Na Hungria há um filósofo muito controverso que, a meu ver, nunca absorve totalmente o leninismo. Tá? Então, beleza.